Irmãos, obrigado pela oração, pelo carinho, pelo cuidado, pela preocupação que eu sei que vocês estão demonstrando pela minha vida. Nós estávamos cantando aqui algumas canções muito significativas, né? E eu, ao cantar ali, sobretudo, se eu não me engano, a segunda canção da primeira parte, que fala muito de como a gente anseia e deseja o dia da volta do Senhor, o dia da consumação de todas as coisas. Essa é uma verdade teológica, mas quando eu cantava, falando eu, não nós, eu me indagava sobre até que ponto isso é uma realidade na minha vida. Se de fato eu vivo no meu cotidiano ansiando por isso, desejando por isso, ou se eu ando, como muitos, distraído com o próprio contexto à minha volta. E eu creio que é um tempo da gente refletir sobre a profundidade da nossa fé e sobre a legitimidade das nossas declarações. É um tempo da gente refletir sobre isso. E quando eu cantava, eu estava ali emocionado com a canção que fala de uma verdade tremenda e talvez uma verdade não muito lembrada nos dias de hoje. A volta dele, o dia que estaremos com ele, o dia que, assim como ele é, nós o veremos. Então, eu sinceramente não sei, eu estou falando de mim. E eu falava, Senhor, eu não sei, a gente se envolve com tanta coisa, eu sei que isso é uma verdade, mas até que ponto eu estou ansiando por isso mesmo? Até que ponto eu respiro isso? Até que ponto a minha esperança está nisso? De verdade, não só de as nossas declarações podem ser verdadeiras. O questionamento que eu estou falando é se a veracidade das nossas declarações encontram harmonia com aquilo que de fato nós estamos vivendo e desejando. Então isso é uma reflexão minha que eu estou estendendo para vocês todos aí, refletir sobre isso. Ok? Vamos lá para o texto bíblico. Eu vou expor um texto bíblico que foi o mesmo que eu expus há 2 domingos. Né? No domingo, dia 7, domingo da ceia. Eu expus Romanos 1, do versículo 14 até o 17, só que hoje eu vou acrescentar o versículo 13. Nós vamos iniciar no versículo 13 e nós vamos até o 17. É o mesmo texto. Um texto que nos traz as seguintes palavras. Palavras do apóstolo Paulo, registradas aqui nessa carta, que ele está endereçando à igreja da cidade de Roma, no primeiro século da era cristã. Ele vai dizer assim, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a está em mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros que está em Cristo, que estão em Roma. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, dai-nos condições de compreender não só o texto que está diante dos nossos olhos, mas o espírito desse texto, a vida que está nessas palavras, aquilo que envolve o contexto dessa produção literária. Dai-nos percepção, dai-nos compreensão, dai-nos um coração perceptível da tua verdade. Quem pode fazer isso é o teu Espírito, que está em nós, que vive entre nós. E nós suplicamos a Ele, então, Espírito Santo, nesta manhã, dai-nos uma compreensão além daquilo que está somente nas letras. Dai-nos compreensão do espírito da letra, daquilo que ela está querendo nos mostrar, Senhor. E use a minha vida segundo a tua misericórdia
Faça isso por amor ao teu nome e por amor ao teu povo que está aqui reunido. Assim nós oramos e nós desde já te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, assim, às vezes eu me sinto distante do texto que eu leio. Distante. E eu começo esse sermão expressando ou confessando, abrindo meu coração sobre os meus sentimentos. E são sentimentos que eu procuro perceber no contexto que eu estou vivendo, da sociedade da qual eu pertenço, que eu estou inserido, com todas essas transformações que estão à minha volta. E sobre a responsabilidade de ser igreja e, sobretudo, ser pastor da igreja. Então, quando eu olho esse texto, como tantos outros, isso aconteceu de uma forma muito acentuada nesses dias, eu me sinto distante dele. A impressão que eu tenho, e eu não sei se você tem essa mesma impressão, é que a minha compreensão do Evangelho, ela está muito distante da compreensão que Paulo tinha sobre o Evangelho. Isso é que me faz me sentir distante e que atinge o meu interior de uma forma graciosa, não é numa forma acusativa, é numa forma graciosa. Alguma coisa tinha nesse homem que não está tendo em mim e talvez não está tendo em nós. Então isso me chama a atenção. E a resposta parece ser óbvia. Por que há uma distância? Eu não estou falando de distância temporal ou distância cultural, social. Eu estou falando distância do peso da verdade anunciada. Estou falando disso. Distância da compreensão daquilo que pulsava nas veias desse homem. E eu penso que uma das respostas, né, que aqui é conjectura minha, é o fato deles estarem bem próximo do maior dos acontecimentos, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Os apóstolos viram ele entregar a sua vida e viram ele vencer a morte, ouviram ele falar da razão dessa morte, dessa ressurreição, ouviram uma convocação para que eles anunciassem a morte e a ressurreição como solução para o mundo. Paulo não viu diretamente Jesus morrendo e ressuscitando, mas ele conviveu com quem viu. E Jesus apareceu para ele. Não foi uma visão que ele teve. Jesus apareceu para ele, o que o legitima como apóstolo. Então, essas coisas eu penso que estão distantes de nós. Quanto mais nós vamos adiante, por isso que eu comecei aqui, antes de ler o texto, a abrir meu coração sobre o que eu sentia quando a gente cantava aquela canção. Eu perguntava para mim, e às vezes a pergunta para mim soava também no plural, como se eu perguntasse para nós. Será que nós estamos mais próximos daquilo que a gente está cantando, aguardando ansiosamente a vinda de Jesus? Ou estamos mais próximos daquilo que ele alertou como sinal dos últimos dias, quando ele diz, nos últimos dias será como nos dias de Noé. As pessoas estarão entretidas, casando, dando-se em casamento, envolvido com a sua realidade temporal, passageira, efêmera, distraídos, entretidos. E nesse dia é que ele vem. Então essas coisas ficaram ali na minha mente, porque essas indagações elas estavam muito comungando com o meu sermão, com essa primeira parte do sermão, que é uma fala minha, de me sentir distante disso. Então, algumas coisas que eu vejo não só no texto, mas no contexto desses textos, me faz eu sentir assim. E a primeira parte desse sermão é exatamente, talvez levar a você a refletir sobre isso,
E talvez você também se sinta assim como eu estou sentindo. E se nós nos sentimos, e se esse sentimento for real, for legítimo, for verdadeiro, eu creio que Deus vem ao nosso encontro, nos avivando para algo tão responsável. A gente vive num mundo em decadência, e quem tem a solução para a decadência do mundo talvez seja a igreja que esteja tão familiarizada com este mundo. E isso mexe comigo. E o desejo é que mexa contigo. Há alguns elementos aqui desse texto que me fazem, que produzem em mim esse sentimento. O primeiro deles está no verso 13, que talvez você, numa leitura, não perceba. O que eu quero que você perceba nesse verso 13 que não está no texto? O sentimento de Paulo de não poder fazer aquilo que o seu coração pulsa em fazer. Então isso é uma coisa já que mexe comigo. Será que tem alguma coisa tão forte dentro de mim que me leve a fazer coisas que, quando eu sou impedido de fazer essas coisas, eu me sinto entristecido por isso? Essa é a pergunta que eu faço. Que ele vai dizer assim, repare o tom de explicação dele quando ele diz, porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem. E aqui está entre vírgulas o muitas vezes. Não sei se na tua versão está assim. A revista atualizada está assim. Muitas vezes eu me propus ter convosco. Então isso fala do segredo do coração de um homem de Deus, do desejo que às vezes não é exposto aos outros. Daquilo que ele carrega dentro de si, de desejo de fazer. E esse desejo de fazer é oriundo da compreensão que ele tem. E esse é um fato importante para nós. O que nos move a fazer e o que causa tristeza em não poder fazer é a compreensão do que temos daquilo que fomos chamados para fazer. Se nós não tivermos essa compreensão, irmãos, nós nos tornamos muito indiferentes com as coisas. Então, repetindo, verso 13... Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem. Muitas vezes eu me propus estar convosco. E a gente pergunta assim, por que ele está dando essa explicação? Por que ele está abrindo o seu coração? A resposta está entre parênteses, quando ele diz assim, é no que tenho sido até agora impedido. O que mostra, irmãos, que a vocação cristã ela enfrenta batalhas espirituais. Há forças contrárias a gente fazer aquilo que desejamos fazer quando compreendemos a razão de fazermos. Então, ele diz, eu tenho sido impedido. A gente não sabe quais são esses empecilhos. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. A compreensão do Evangelho, a compreensão da responsabilidade de anunciar o Evangelho e a prática disso não nos livra das dificuldades da vida, dos empecilhos da vida. Ele fala assim, eu fui impedido. Eu queria ir, mas não fui. Nós não sabemos quais são os obstáculos, mas nós sabemos que Paulo conviveu com espinho na carne. Nós sabemos que Paulo conviveu com deficiência visual. Nós sabemos que Paulo conviveu com oposição dos próprios judeus. Nós sabemos no desabafo dele, em 2 Coríntios 6, ele diz assim, até o presente momento, nós temos sido considerados como lixo do mundo. Expressão forte. Tem alguma coisa dentro desse homem que talvez eu não tenha na mesma proporção. Ele está se sentindo incomodado por ter sido impedido de fazer alguma coisa. E muitas vezes, se nós analisarmos para nós com muita honestidade, nós vamos chegar à conclusão que às vezes os empecilhos são bem-vindos. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas na vida cristã que a gente faz por obrigação do ofício. Se acontecer algum obstáculo, ele é bem-vindo, que aí eu não faço. É possível. É quando você não quer vir ao culto, mas tem que ir. Aí cai uma chuva enorme, você fala assim, eu não fui por causa da chuva, a chuva foi bem-vinda. A chuva foi bem-vinda. É você que não admite isso. Somos nós, irmãos. Como é que a gente consegue compreender isso no texto? Eu fui empecilho, eu fui impedido.
Eu estou entristecido. Agora, o que ele fala depois da vírgula é interessante. O que ele queria tanto ir? Ele diz, eu quero conseguir igualmente entre vós algum fruto. Aqui é relação recíproca. Eu quero estar com vocês para dar e receber. Assim como eu tenho para dar, eu sei que eu tenho que receber, eu tenho que aprender de vocês. Então, isso já me inquieta, me coloca na parede e fala assim, até que ponto você tem essa compreensão? Até que ponto isso pesa dentro de você? Até que ponto você faz porque compreende a vocação ou porque pesa em você a obrigação de fazer? Paulo diz assim, olha, se eu anuncio o evangelho por desejo, por espontaneidade, eu posso ter galardão. Mas mesmo quando não há espontaneidade, pesa sobre mim essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar isso. Então, irmãos, são questões para a gente discutir, para a gente refletir. E eu estou aqui, como eu disse nesse primeiro ponto, dividindo isso contigo. A segunda coisa que me chama a atenção e que me faz eu me achar distante do texto e distante da compreensão que esse homem tinha, é quando ele diz assim, eu sou devedor. E ele usa a expressão, eu sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros. Expressão aqui está no verso 14, isso. Os gregos eram os helenistas, considerados mais evoluídos intelectualmente, mais sábios. E os bárbaros eram aqueles não gregos, considerados mais ignorantes. As duas palavras depois ele usa como sinônimos, que ele diz assim, eu sou devedor tanto a bárbaros, esses sábios, esses de uma qualidade superior, mas eu também sou devedor a bárbaros que não têm a mesma compreensão. E depois ele repete isso com outras palavras. Sou devedor a sábios e a ignorantes. O que nos mostra que o que ele tem dentro de si o faz sentir devedor a toda classe de pessoa, porque toda classe de pessoa depende daquilo que ele tinha dentro de si para achar o sentido da vida. Olha que coisa, irmãos. Ele está dizendo, em outras palavras, o que eu tenho e me faz devedor a vocês é maior do que a sabedoria dos gregos. É a solução para a ignorância dos bárbaros. Então tinha algo dentro desse homem. Seus companheiros, como Pedro, João, Tiago, viram, andaram, ouviram. Ele, como disse, foi um nascido fora do tempo. Mas eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou querendo dizer para você que tem uma distância muito grande entre a realidade desse tempo e a realidade nossa. A realidade do que pulsava dentro desse homem e a realidade do que tem pulsado dentro de nós. Isso, ao meu ver, é um fato. Não sei se nós nos sentimos devedores. Não sei se nós temos a compreensão de que o que está dentro de nós é a solução para o nosso vizinho, para o nosso companheiro de trabalho, para os nossos governantes. Eu não sei. O que eu vejo com os meus olhos, e eu posso estar errado, é que eu vejo cristãos achando que a solução não está no evangelho, a solução está na mudança de um político. Talvez não pararam para compreender que desde criancinha políticos e políticos entraram e essa coisa continua da mesma maneira. Do mesmo jeito. O problema do Brasil não é a corrupção, é o pecado. A corrupção é resultado do pecado. Não estou falando que não há o problema da corrupção. Há e muito. Eu estou falando que tem um problema que gera isso. Que é o pecado. E Paulo sabia disso. Então isso me inquieta. Será que eu me sinto devedor? Será que eu tenho dentro de mim essa compreensão de responsabilidade a ponto de eu me sentir devedor se eu me calar, se eu não anunciar o evangelho? Será que eu tenho essa compreensão dentro de mim? Eu sei que eu não vivi lá, mas a Bíblia diz que Cristo vive em nós, que Cristo está em nós. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram.
Nesse sentido, somos mais bem-aventurados ainda se nos entregarmos por uma causa que nós não vimos. Nós apenas cremos. Então, são coisas que mexem. A outra coisa que mexe comigo, ele diz assim: eu estou pronto. Eu estou pronto para anunciar o evangelho também, vocês que estão em Roma. Quando ele diz, eu estou pronto para anunciar o evangelho a vocês também que estão em Roma, a gente já entende que ele já anunciou o evangelho por tudo quanto é canto. Ele ainda está pronto para prosseguir. Não tem fim de carreira, não tem aposentadoria, não tem acabou. A coisa é muito grande dentro desse homem. Estou pronto, esse sentido de prontidão, é como se ele tivesse alerta. Eu estou alerta. Eu estou pronto para o encontro, a hora que for. Então isso eu olho e falei, será que esse sentido de prontidão, será que esse sentimento está dentro de mim? E você pode ter certeza, você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, você que ainda vai me ouvir, que essas indagações são sinceras. Sinceras, indagações sobre mim, que quando essas indagações vêm sobre mim, eu suponho que talvez possa também estar sobre vocês. E o desejo, como eu disse nesse primeiro momento do meu sermão, é trazer essa indagação para você que está me ouvindo aqui. Para mostrar que nem tudo que nós cantamos de fato está pulsando dentro de nós. Não que as nossas declarações não sejam verdadeiras, elas são verdadeiras, mas às vezes elas são fruto de um ambiente emotivo. E a gente precisa saber dessa força fora do ambiente das sensações, dentro do nosso cotidiano, que nos distrai tanto. A quarta coisa que me faz me sentir assim, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Então, esse texto, se eu confessar uma coisa para vocês, tomara que o pessoal do Encontro de Casais não esteja vendo esse vídeo. Ontem eu estava no Encontro de Casais com a Tânia, fui pregar no Encontro de Casais. E antes de ser chamado, aí tem aquelas dinâmicas, aquelas coisas todas que você sabe o quanto eu amo. Estava aqui, aquelas dinâmicas todas, faz isso, faz aquilo, declara, olha para o olho do outro. Pá. E sentado lá, eu falei, amanhã eu vou pregar, preciso ganhar tempo. Aí a Tânia me viu, eu lá no celular, falei, aí ela esticou o olho assim, você está lendo um artigo? Falei, tô. Eu estava lendo um artigo do Marco Granconato falando dessa expressão, porque eu não me envergonho do evangelho. Estava ganhando tempo, remino tempo ali. E uma coisa muito interessante, que eu já tinha estudado sobre isso, e o Marco lembra disso. Quando a gente lê essa expressão, eu não me envergonho, e é comum a gente, e eu também já fiz isso algumas vezes, a gente mostrar vários fatores que poderiam fazer a pessoa ter vergonha do evangelho. E existem, de fato, vários. Hoje, sobretudo, vários. Você pode ter vergonha de falar daquilo que você crê no ambiente que você trabalha. Você pode ter vergonha de falar daquilo que você crê no ambiente acadêmico. Mas a pergunta é, será que Paulo, quando diz eu não tenho vergonha, é porque ele tinha motivos para ter vergonha? E a resposta para o texto é não. E aqui é interessante, né? E por que isso me chama atenção? E por que isso me coloca mais distante ainda no sentido daquilo que pulsava dentro dele e aquilo que deveria pulsar dentro de mim? Paulo usa uma técnica literária, uma figura de linguagem chamada lilote. Quem estudou português já ouviu isso. Lilote é quando você usa uma expressão contrária ao que você quer afirmar. Por exemplo, se você quer falar que o Taniel é feio, mas essa expressão é muito pesada, aí você fala, ao invés de falar que ele é feio, você fala assim, o Taniel não é bonito. Você fala a mesma coisa de outra maneira. E Paulo tinha muito isso. Então, essa expressão, ao invés dele quando ele falar, eu não me envergonho, ao invés de você pensar que havia motivos para ele se envergonhar, ele está usando a expressão para anunciar o contrário. O que ele quer dizer, então? Eu não me envergonho, eu me orgulho do evangelho. Esse sentido original do texto, eu me orgulho do evangelho.
Então, quando isso toca em mim, eu falo, meu Deus, será que eu tenho esse orgulho do Evangelho? Será que eu compreendo de tal maneira para me orgulhar do Evangelho, no sentido de eu saber que eu tenho a compreensão daquilo que é a solução, que é o poder de Deus? Será que eu tenho essa compreensão de me orgulhar do Evangelho? Ou eu tenho tido mais vergonha dele mesmo? Que coisa interessante, irmãos, a reflexão desse texto. Profundo demais. Bom, já que eu abri meu coração aqui, falando dos conflitos que esse texto me traz e procurando provocar esses conflitos em vocês, eu quero falar mais de duas coisas. Primeiro, que isso que Paulo compreendia e que pulsava nele era transcendente a ele. Aí Paulo entendia a sobrenaturalidade do Evangelho. Era coisa para além dele. Não era coisa humana. Não era uma coisa produzida por um ser humano. Por isso que ele diz, eu não me envergonho, eu me orgulho do Evangelho. Ele diz, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é o poder dos homens. O Evangelho não é o poder dos judeus. O Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvar. Então ele está dizendo, a lei de Moisés não salva. Os profetas não salvaram. A lei não salva. O que salva é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para isso. O anúncio da morte e da ressurreição de Jesus é o anúncio do poder de Deus para salvar. É claro que isso transcende a minha mente, transcende a mente de Paulo. Como é que não vai transcender a minha mente? Eu tenho orgulho do Evangelho porque eu sei que ele é o poder de Deus para salvar os que creem. Onde estão os que creem? No meio daqueles que não creem. Como que os que creem serão salvos pelo Evangelho se eu anunciar o Evangelho? Se eu me orgulhar de fazer isso? Se você soubesse a cura do câncer, você não se orgulharia disso? Você teria vergonha de falar que sabe da cura do câncer? Não, você teria orgulho de falar isso. O texto está dizendo que nós sabemos da cura da humanidade. Poder de Deus para salvar. A pergunta é se nos orgulhamos disso. A pergunta é se nós estamos falando desse Evangelho que é o poder de Deus que cura para os nossos filhos. Por isso, irmãos, as indagações vão crescendo. Os questionamentos vão crescendo. E eles são legítimos. O Evangelho é tão sobrenatural que quando Jesus ressuscitado comissiona eles para pregar o Evangelho, ele diz, não, mas não vai agora não. Não saem da cidade agora, porque vocês não têm condições nenhuma de anunciar isso. Vocês não têm condições nenhuma de falar o que transcende a mente de vocês. Não saiam da cidade até que vocês sejam revestidos do poder do alto para fazer isso. Em Atos 1, você vai ouvir o próprio Jesus falando assim, calma. Que os discípulos estão atônitos, perplexos, vendo ele subindo, sendo assunto aos céus. E o anjo diz assim, olha, fica olhando para cima, não. Isso aqui não pertence mais a vocês. Vocês vão ficar para testemunhar do que os seus olhos viram, seus ouvidos ouviram e suas mãos tocaram. Vocês vão testemunhar disso. Vocês vão receber poder do alto. E vocês serão testemunha daquilo que vocês viram, ouviram e tocaram. Até os confins da terra. Esse homem está aqui, dentro disso. O que faz ele suportar a fome, a perseguição, a injustiça, como ele sofreu em Corinto, a perseguição, como ele sofreu em Éfeso. Em Damasco, ele teve que se fingir de morto. Ele desceu num cesto pelo muro da cidade para sobreviver.
Ele fala das vigílias, dos naufrágios, dos jejuns, das fomes. O que leva esse homem a passar por isso tudo e ainda falar assim, eu me sinto devedor? É a compreensão do evangelho e o poder de Deus dado a ele para testemunhar disso. O que aponta para a necessidade urgente de buscarmos a comunhão com a terceira pessoa da Trindade, com o Espírito Santo, que foi nos dado para isso. Irmãos, um parênteses só para uma frase. Deus está nos chamando para acordarmos. Fecha parênteses. Ele está sendo muito claro nisso. Não adianta ficar criticando a igreja, embora ela seja passível de crítica. Não adianta ficar reclamando da corrupção do Brasil. Olha para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Precisamos nos sentir arautos do Senhor, atalaias de Deus, proclamadores das coisas que estão dentro de nós. Ele é sobrenatural porque ele é o poder, ele é o sobrenatural porque ele só pode ser anunciado debaixo do poder do Espírito Santo. Mas tem um terceiro elemento que faz eu compreender o Evangelho como o poder de Deus que salva num contexto transcendente e sobrenatural. Ele é o poder de Deus, isso faz ele transcendente, poder para salvar. É somente pelo Espírito de Deus que eu posso compreender isso e anunciar isso. E terceiro, quando isso entra no coração de um eleito, ele transforma. O Evangelho transforma. O Evangelho não faz reforma externa. Ele transforma por dentro. Como eu estou num tempo de abrir o coração, e vocês já devem ter percebido isso nas minhas falas, nos momentos mais informais, eu tenho me inquietado. Eu tenho feito perguntas que foi inclusive a minha fala no início da live de quarta-feira. Eu tenho me perguntado se a geração de cristãos da qual eu faço parte, se essa geração é fruto do evangelho genuíno, e de fato é uma geração convertida a Cristo, ou essa geração é fruto de ambientes sensoriais que, ao invés de se converterem a Cristo, foram cristianizadas. Eu tenho essa dúvida. Se essa geração de evangélicos numerosos no Brasil é apenas uma geração cristianizada, eles não sabem o que é o evangelho. Por isso eles não anunciam. Porque ao invés de anunciar o evangelho, a gente está criando programações sensoriais para atrair pessoas. Irmãos, isso é uma máquina gospel, patológica, talvez incurável. Porque quanto mais essa massa evangélica cresce, mais essa máquina tem que ser sustentada. Então, para essa máquina sustentar essa massa que surge, ela precisa envolver essa massa para financiar essa máquina. Eu acho que eu filosofei demais agora. Mas eu quero que você me entenda. É todo um ambiente para atrair pessoas. Alguém me perguntou assim, isso é bom ou ruim? Não seria assim, melhor estar ali do que estar fora? E eu perguntei, não sei. Não sei te dizer. Se você acha assim, ele está mais próximo ali de ouvir a verdade, tá. Mas ele pode também, quando se conscientizar da verdade, entender que a igreja é aquilo, ele nunca mais desejar a igreja, e esta é a causa dos desigrejados hoje. Que compreenderam a igreja da maneira como a igreja estava se apresentando. E nem sempre o que se apresenta de igreja é a noiva de Cristo. Então essas coisas me inquietam, irmãos. E eu tenho estado num momento sensível meu de percepção dessas coisas. Não é sensível emocionalmente, não. Sensível intelectualmente mesmo, de perceber essas coisas, de indagar. É uma indagação muito comigo, é um peso sobre mim.
E perguntas que, se eu não trabalhar minha mente, quem ganha vantagem nisso é Satanás. São perguntas, você tem sido pastor suficiente para fazer eles entenderem o evangelho? Será que você não está fazendo da mesma maneira? Então são coisas que inquietam. E deixa eu com a minha inquietação aqui, tá? Se mete nisso não. Deixa eu e ele aqui. Mas são percepções, irmão. São percepções. Quando eu olho lá para uma pessoa envolvida sempre no mesmo problema, eu falo, que ponto ele entendeu o evangelho? E se ele não entendeu o evangelho, será que não é culpa de quem anunciou o evangelho para ele? Então são questões, irmãos. O evangelho transforma. Eu sei que difere de um para o outro, mas quando eu entrei numa igreja em 1988, que ouviu alguém pregar assim, um pastor pregando assim, Zaqueu, desce depressa que eu vou entrar na tua casa. E alguém faz um apelo assim, quem quer descer do seu pedestal para Jesus entrar na sua casa? Eu. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu e ela, 4 maços juntos. 4. Saímos, tiramos o pé para fora daquele tempo. Nunca mais um trago. Nunca mais. O que é isso? O evangelho transforma. Isso é o sentido de uma nova natureza. Então, por isso que ele é sobrenatural. E por último, irmãos, para não cansar para vocês, não cansar vocês mais do que tem cansado, o que impulsionava esse em Paulo também é que ele entendia que o evangelho que salva é o evangelho que revela a justiça de Deus. E aqui está o ponto da teologia paulina mais base dele. A justificação é pela fé em Jesus Cristo. E há um bojo de coisas que talvez não dê nem para a gente falar nesse sermão aqui sobre essa expressão. A justiça de Deus se revela no evangelho. Por que Paulo tinha isso com tanta força nos seus lábios, na sua pena, ao escrever? Ele era judeu, ele era fariseu. Ele sabia o conceito de justiça que os judeus tinham. Ele sabia o conceito de justiça que ele mesmo tinha. E ele agora fala, a justiça de Deus não se revela no judaísmo, não se revela na lei mosaica, não se revela no farisaísmo que eu fazia parte. Ela se revela no evangelho, ela difere. Mas esse é assunto para domingo que vem. Eu quero orar com você. Quero que hoje você saia daqui só se auto-indagando. E se você compreende a sobrenaturalidade do evangelho. O evangelho transforma. Por isso, irmãos, que você às vezes lê alguns textos. Você lê alguns textos, você parece uma coisa muito simplória para você, né? Quando a gente vai aconselhar alguém, permita-me só mais esse comentário. Às vezes, quando a gente vai aconselhar alguém, que a pessoa fala assim, eu estou com essa dificuldade assim, aí você fala, ora, se esforça, faz isso. Você já reparou que os apóstolos não falavam isso? Os apóstolos falavam assim, não faça mais. É isso que eles faziam. Não faça mais. Por quê? Porque o evangelho transforma. Aquele que mentia, ora, jejua, busca aconselhamento, se esforça para não mentir mais. Ele diz, não. Aquele que mentia não mente mais. Agora fale a verdade para edificação do teu irmão. E aquele que roubava? Olha, tem uma corrente de libertação lá na igreja de Éfeso para quem rouba. Ele diz, não, aquele que roubava, não roube mais. Vai trabalhar para ter para você e para ajudar quem não tem. O que é isso? O evangelho transforma. Será que isso é uma realidade no nosso dia? Irmão, desculpa meu momento tão reflexivo assim.
Mas eu quero que você saia daqui assim. Eu não quero que você saia daqui acostumado a vir todo domingo aqui entrar, achar bonitas canções, cansar, se emocionar, cantar, se alegrar, falar com teu irmão, orar com teu irmão e sair daqui para lá e a vida continua a mesma coisa. Não quero. Que evangelho é esse? Uma coisa tem que mudar. Esse mês a gente está dedicando ao evangelho. Que Deus nos use. Que Deus fale ao meu coração, ao teu coração. Eu falo assim, como fruto de reflexão severa minha, que eu quero levar para você. Quero dividir com você para esse peso não ficar só comigo. Será que os desvios dos nossos filhos não foi falta da gente anunciar o evangelho para eles? Será que não nos acostumamos apenas cristianizando eles? O que é cristianizar o filho? Desde cedo que eu trago ele para a igreja, ele está lá, está na escola bíblica, ele participa da programação, ele participa da IBF, ele participa do congresso de adolescentes, de congresso de jovens. Isso, se você não apresentar o evangelho, a gente só está cristianizando as pessoas. E pessoas cristianizadas também se descristianizam. E esse é o fenômeno dos nossos dias. Pronto, falei. Vamos orar. Quero orar com você. Vamos clamar quem pode mudar tudo isso. Quem pode transformar nossas vidas, nossas casas, nossas mentes, nossas igrejas, nosso louvor. Transformar. Santo Deus, a gente não tem nem palavras, Senhor. Nós nos apegamos a saber que Tu conheces as palavras que até não conseguimos pronunciar a Ti. Mas nós estamos terminando um culto como esse, ouvindo um sermão como esse, nós estamos perplexos. Nós estamos nos questionando mesmo, Senhor. Mas nós não temos um questionamento acusativo. É gracioso. Nós estamos entendendo que Tu estás nos chamando de volta para uma realidade sobrenatural que está presente lá no período de Jesus e dos apóstolos e que está presente nos nossos dias hoje. Vivemos numa sociedade que se casa, se dá em casamento, que come, bebe, se farta, se diverte, se entretém, mas que talvez não conheça o que significa um túmulo e uma cruz vazias. Quem compreende isso é aquilo a quem o Teu Espírito revelou. E o Teu Espírito tem nos revelado isso, Senhor. E nós estamos aqui, às vezes, mistura em nós, Senhor, esse confronto, essa reflexão, e às vezes mistura uma vergonha também em nós. E a vergonha, Senhor, nós queremos confessar diante de Ti. Que às vezes nos vemos, né? Que ao invés de compreender o Evangelho e saber que ele é o poder de Deus para a salvação do mundo, nós estamos brigando uns com os outros por coisinhas pequenas demais. Estamos criando atritos dentro da igreja que Tu chamaste de luz do mundo, de sal da terra. Criando atrito uns com os outros. Por causa de coisas, por causa dos nossos filhos, por causa disso. Senhor, nós estamos envergonhados. O que Tu fizeste conosco, por nós, não pode, Senhor, ser substituído por tantas coisas mesquinhas e pequenas, oriundas de mentes e de corações que ainda não compreendem o que é o Evangelho. Clamamos pela Tua misericórdia, mas também clamamos pelo Teu avivamento. Poderíamos terminar esse culto aqui fazendo um ambiente extremamente emocional e dobrarmos nossos joelhos e chorarmos, Senhor, mas nós estamos optando por outro caminho. Queremos terminar esse culto com oração sóbria diante de Ti e Te pedindo que ao sairmos daqui, essa verdade nos acompanhe.
Hoje nós vamos sentar com nossas famílias. Senhor, tu estás vendo que às vezes nós nos sentamos em família e nem oramos mais pelas refeições como fazíamos antes. Então venha nos avivar, Senhor. Venha nos avivar. Coloque no coração de cada um de nós o desejo pela revelação do Evangelho. Aquilo que tu revelaste aos primeiros cristãos, lá no primeiro século, que fizeram ele desbravar o Império Romano para pregar o Evangelho. Então tu venhas trazer isso para nós hoje. Que a gente possa, aqueles que tu tens chamado para isso, com muita coragem, com muito orgulho, desbravar uma sociedade pós-cristã, sociedade pós-igreja, sociedade pós-moderna, uma sociedade pós-evangelho, desbravar essa sociedade dizendo que o evangelho é eterno. O evangelho não se submete a transformações sociais. O evangelho é eterno e ele continua sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja judeu, seja gentio, seja rico, seja pobre, seja brasileiro, seja estrangeiro, nordestino, sulino, quem quer que seja, Senhor. Desperta-nos. Queremos sair daqui de uma forma diferente, Senhor. Cada um aqui talvez tenha as razões de pedir perdão a Ti. É o Teu Espírito que pode mover isso. Cada um daqui pode sair também com inquietações santas. É só Teu Espírito que pode mover isso. De nós aqui, nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade para conosco, Senhor. Te agradecemos de coração. Tu tens se feito presente nessa igreja pequena. Tua palavra não falta. Temos, com todas as dificuldades de seres humanos pecaminosos e justificados que se reúnem juntos, com toda a dificuldade nós temos preservado unidade, preservado comunhão, preservado doação uns dos outros. Isso é pela compreensão que tu tens nos dado, Senhor, e nós devemos isso a Ti e a Tua graça. Que cada lar que está aqui leve a Sua palavra de hoje. Deus, perdoa-nos se formos negligentes, talvez por ignorância nossa. Mas nós amamos a Tua igreja, amamos a nossa geração, amamos nossas famílias, amamos os nossos filhos. Talvez a gente não esteja atrelado que a prova de amor que nós temos para essa geração é dar a essa geração aquilo que só a igreja pode dar. Essa é a nossa prova de amor, Senhor. É anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Obrigado, Senhor Deus. Leva-nos debaixo da Tua paz nessa casa. Nessa manhã queremos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor. De fato. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.